Olá, que sejamos envolvidos na paz do Mestre, hoje e sempre. É muito bom estarmos aqui para mais essa palestra do Núcleo Espírita, o Semeador. E para iniciarmos, vamos então criando esse vínculo de vibrações positiva, entrelaçando nossos pensamentos no bem, junto ao nosso Mestre, nos fortalecendo e nos preparando para o entendimento de hoje, para o qual nós vamos pedir a proteção do Pai Maior, dando assim por iniciada a nossa palestra de hoje, cujo assunto é no caminho da elevação. Nós vamos falar um pouquinho sobre a serenidade e o amor. E esse tema nós buscamos no livro da Esperança de Francisco Cândido Xavier. Esse tema, então, ele nos leva a refletir sobre a importância do conhecimento espírita para o progresso do espírito. É esse conhecimento que favorece a melhoria do ser humano. Por quê? Vem abrir aí um novo leque de esclarecimentos sobre si mesmo, sobre os porquês das situações vivenciadas durante a nossa existência. Aprendizado este para que nos tornemos então pessoas melhores, pelo aprendizado, pelo desenvolvimento das virtudes, através do quê? Da prática dos ensinamentos de Jesus. E com esses esclarecimentos, nós adquirimos uma nova visão da vida, uma nova visão de nós mesmos, a visão do outro, das dificuldades que enfrentamos, dos porquês dessas dificuldades na nossa existência. O porquê daquele parente difícil que convive conosco, daquele filho rebelde, daquele filho ingrato, dos pais ou dos chefes, duros, tiranos. Então nós vamos abre uma nova visão com o entendimento da doutrina espírita. E assim nós somos imperfeitos ainda, E assim imperfeitos nós vamos seguindo no caminho dessa elevação. O que seria a elevação? É a buscarmos a ser pessoas melhores. E nós vamos então passando por essa escola terrena para que com o tempo, com as provas que nós vamos vivenciando de prova em prova, nós venhamos a trabalhar, venhamos a refletir sobre essas nossas imperfeições. Como somos, como reagimos, como tratamos o outro. Então nós vamos refletir sobre essas nossas imperfeições e no quanto elas atrapalham a nossa caminhada, a nossa convivência com o outro, com os companheiros de caminhada. E tal aprendizado, então, implica em quê? Necessariamente implica em esforço, em estudo, em vontade, aquele querer melhorar, querer se tornar uma pessoa diferente. Implica em trabalho, em responsabilidades, com os compromissos que assumimos, com os deveres que temos diante da jornada. Implica também persistência e principalmente o esforço para se engajar no trabalho do bem, ou seja, a caridade. E com isso nós vamos modificando pouco a pouco o nosso modo de ser, o nosso modo de falar,
de ouvir, porque passamos a compreender a necessidade de ser melhor, de progredir moralmente, buscando essa elevação espiritual. Mas aí nos perguntamos, qual a regra básica a seguir? Será que existe uma regra que facilmente nos conduz a essa elevação, a essa melhora? Qual o caminho mais seguro para se chegar a esse patamar? A resposta é simples: a vivência dos ensinamentos de Jesus e o amor. E os ensinamentos de Jesus está totalmente pautado no amor. E quando Jesus nos disse: tomai sobre vós o jugo e aprendei de mim. Esse ensinamento está lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo. Quer regra básica melhor do que essa para seguir? O que Jesus quis dizer, o que ele nos ensina com esse ensinamento? Quando ele fala para tomar sobre vós o seu jugo. O jugo nada mais é do que a observância das leis de Deus, ou seja, da lei do amor, dos seus ensinamentos, porque todos os seus ensinamentos estão pautados no amor e na caridade. Então, se vivenciarmos os seus ensinos, estaremos no caminho da elevação espiritual. Difícil? E onde? E como aplicar essa lei? Então, nós vamos começar, primeiramente, na primeira escola, que é o nosso lar. Desenvolvendo ali todas as virtudes, a paciência, a tolerância, a compreensão, a renúncia, o sacrifício, enfim, todas aquelas virtudes que aprendemos com o Evangelho. E principalmente o amor. Tudo o que precisamos para nos tornarmos pessoas melhores depende de nós, da aplicação das leis de Deus. Então nós encontramos ali no nosso lar, no nosso ambiente doméstico, que é a nossa primeira escola, as oportunidades de reparação. Quando surgem aquelas situações inesperadas que parecem exaurir as nossas forças, parece que não vamos conseguir vencer aquela fase difícil. É aí quando mais precisamos ter a serenidade, a calma para vencer, refletir e resolver aquelas situações difíceis que surgem. Mas serenidade. Serenidade é uma palavra que parece concentrar todas as virtudes que nós não temos. Mas como conservar a serenidade diante de situações difíceis, que mexe com o nosso equilíbrio emocional? Conquistamos sim a serenidade, mas passo a passo, com o esforço, aquele esforço que falamos anteriormente, com perseverança, com entendimento. E os pequenos desafios que são superados, a irritação que se faz controlada, desafios emocionais que vamos corrigindo, a vontade que temos de fazer isso, de fazer aquilo, de tratar assim, de reagir diferente, essa vontade bem direcionada,
são as experiências para a aquisição da serenidade. E todos nós vivenciamos momentos assim, que nos levam a esse aprendizado. E nós percebemos o quanto é agradável conversar com pessoas serenas, repletas de confiança em Deus e naquilo que dizem, seguras na sua determinação. Como é interessante estar em companhia de pessoas que prezam o dever de ajudar o semelhante. A suavidade no falar, que agrada àqueles a quem ouvem. Essa criatura serena já conquistou grande parte da sua caminhada. Tornou mais fácil a sua caminhada. É passo a passo, através dos exercícios diários, das vivências diárias, que nós vamos exercitando o colocar em prática a calma, a serenidade, o amor. Nós ainda desconhecemos nossos próprios valores. E assim, como espíritos imperfeitos, ainda vamos passando por essas cirurgias morais para conquistarmos então a perfeição, conquistarmos esses caminhos que nos levam à elevação. E os caminhos que nos levam a essa elevação são as oportunidades que nós temos nas inúmeras reencarnações pelas quais passamos. Já tivemos outras experiências em outras vidas e teremos outras ainda em outras vivências. Então ninguém possui a serenidade que não constrói. Portanto, antes de nos revoltarmos com essa ou aquela dificuldade vivenciada, agradeçamos a Deus pela oportunidade de estar ali um momento de exercitarmos um aprendizado. Abençoemos esses conflitos que existem e que nos levam a buscar nos ensinos do Jesus essa calma, essa serenidade, esse entendimento para vivenciarmos da melhor forma possível, porque são exatamente essas dificuldades e, se bem enfrentadas, nos levarão ao caminho da elevação. São elas os obstáculos para o nosso fortalecimento espiritual. Portanto, esmorecer diante das dificuldades é como desmerecer-nos diante de nós. É sentir que somos incapazes de resolver. O aprendizado, como sabemos, não se conquista do dia para a noite. E a serenidade, como tal, é um desses aprendizados, que não se conquista num passe de mágica. E sim, através do esforço, da boa vontade, da dedicação, do exercício, do trabalho, que muitas vezes são ásperos, são difíceis, mas necessários para nos fortalecer. Devemos lembrar, então, o que seria de nós, criaturas humanas, ainda imperfeitas, se o Criador nos exigisse chegar à perfeição de um dia para o outro. Com certeza seríamos todos reprovados, porque em todo empreendimento há de se haver a persistência e a esperança. E assim, defrontados por inúmeras situações, uns mais, outros menos,
Um duram muitos anos, outros é breve. A vida nos pede coragem, nos pede entendimento, paciência, serenidade, para que venhamos a conquistar esses degraus da nossa evolução. Nós somos aprendizes ainda, a caminho dessa tão almejada elevação. E nessa condição, o errar e corrigir-se para acertar cada vez mais são os recursos que nós temos desse nosso roteirinho para chegar nessa elevação. É o roteirinho que temos nessa presente encarnação para nos transformarmos e renascer bem melhores do que fomos ontem. Não percamos, então, essa oportunidade. Reflitamos sobre tudo o que vivenciamos no nosso dia a dia para transformar tudo isso em aprendizado que nos leva à melhora como seres humanos. Então fica aqui essa reflexão sobre amor, sobre a serenidade, sobre os caminhos que precisamos trilhar para crescermos espiritualmente. Graças a Deus. E agora vamos finalizar a nossa palestra fazendo as nossas doações de amor em forma de vibrações, vibrando paz, vibrando amor, serenidade, esperança, fé para toda a humanidade que se encontra aí um pouco distante desses sentimentos pelo momento tão triste que estamos vivenciando. Vamos pedir ao Pai essa proteção, principalmente para a área da saúde, né? Com tanto trabalho nesse momento, que eles sejam fortalecidos e protegidos e que nos permita continuar nessa caminhada em busca aí de uma cura para essa pandemia, né? Vamos vibrando então a esperança, a paz para todos os leitos de dor, onde quer que estejam, levando essas vibrações de luz a todos aqueles que se encontram abandonados nas ruas, nos vícios, que sejam envolvidos fortemente para que possam retornar ao caminho do bem. Vibramos a todas as instituições de caridade, principalmente esta nossa casa, o Semeador, que nos dá essa oportunidade de aprendizado. Vibramos pelas casas onde abrigam os detentos, que eles possam ser envolvidos em luz, força e entendimento. E assim, nós vamos especialmente vibrar pela implantação e pela vivência do Evangelho nos lares, vibrando por todos os lares para que haja harmonia, amor e serenidade. E vamos, humildemente, Senhor, pedimos por nós mesmos. E assim, fortalecidos, Pai, vamos agradecer por essa oportunidade e vamos pedindo a permissão para encerrar mais uma palestra do Núcleo Espírita, o Semeador. Graças a Deus,